Fala galera, pessoal, assunto de hoje, tronco de pirâmide, tá? Nós já aprendemos sobre as figuras geométricas espaciais e aqui é uma continuação dessas figuras geométricas e vamos focar no estudo de tronco, tá? A princípio vamos ver aqui sobre o tronco da pirâmide. O que vem a ser o tronco da pirâmide? Você tem uma pirâmide, nesse caso aqui, a minha pirâmide ela tem uma base quadrada, tá? Eu vou passar um plano paralelo, tá? Paralelo ao plano da base, cortando essa minha pirâmide. Com isso, eu vou formar aqui duas partes. Essa parte de cima aqui, ó, eu retiro ela, coloco aqui, eu tenho uma pirâmide menorzinha, né? E essa outra parte que sobrou aqui, eu coloco aqui abaixo, né? Sem aquela pirâmidezinha de cima aqui, né? Eu tenho o meu tronco de pirâmide. Então, nós vamos estudar essa parte aqui, ó, o tronco de pirâmide, tá? Então, eu cortei a minha pirâmide, tá? Paralela ao plano da base, né? E aqui eu tenho o meu tronco de pirâmide. Nós já aprendemos sobre o estudo de pirâmide em si, tá? Pirâmide inteira. Lembrando que a base da minha pirâmide, nesse caso aqui, é uma base quadrada, uma figura de quatro lados iguais. Eu posso ter, por exemplo, qualquer base. Eu posso ter um pentágono, tá? Eu posso ter um hexágono. Então, a base pode ter diversos formatos. Pode ser formada por diversos polígonos, tá? E nós trabalhamos sempre com polígonos regulares aqui na base. Bom, e automaticamente a figura que eu tenho aqui na base, né, ela vai ser formada na base inferior, né, a base de baixo aqui, que a gente chama de base maior. Aqui em cima também essa base menor aqui terá o mesmo formato da base de baixo, porém em proporção menor, né, em proporções menores, ou seja, elas serão as medidas, né, dela será menor do que as medidas da base de baixo. Então, por isso que essa base de baixo é chamada base maior e a base de cima é chamada de base menor. Então, vamos estudar aqui, né? Vamos aprender aqui cada parte, né, do meu tronco de pirâmide. Então, tem aqui, ó, tronco de pirâmide de base paralela, ou seja, paralela, né, bases paralelas. Tá aqui, essa base é paralela à de cima. Essa base aqui de baixo, né, que é esse formato aqui, pessoal, é chamada de base maior. A base de cima aqui, ó, é chamada de base menor, tá bom? Aqui, ó, do centro da minha base maior até o centro da minha base menor, se eu ligar aqui, ó, uma linha, né? Eu tenho uma linha aqui, uma reta aqui, ó, que no caso ela será perpendicular tanto à base de baixo quanto à base de cima. Eu tenho a altura do meu tronco, tá bom? E é assim, ó, do centro da minha base menor até o ponto médio dessa aresta aqui, ó, eu tenho o que? O apótema da base, tá? Aqui, ó, né? Algumas informações relacionadas a essas medidas aqui. Da mesma forma, do centro, tá, da minha base maior até o ponto médio dessa minha aresta aqui, ó, eu tenho o que? A aresta da base maior. Tanto é que eu coloco assim, ó, o Azinho de aresta e o Bzinho de base menor, tá? Então aqui, ó, o A de aresta e o B maiúsculo de base maior. Então quando aparecer o B minúsculo, refere-se à base menor, que é a de cima. E quando aparece B maiúsculo, refere-se à base maior, que é a de baixo, tá? Tá aqui, ó, a legendazinha, ó, o A, Bzinho, apótema menor, tá? Ou seja, apótema da base menor. O A e o B maiúsculo, apótema maior, ou seja, apótema da base maior. E aqui, ó, ligando, ó, o ponto médio dessa minha aresta de cima até o ponto médio dessa minha aresta de baixo aqui, eu tenho essa medida aqui, ó, é chamada de AT, ou seja, apótema do tronco, tá bom? Eu tenho aqui, ó, as faces laterais, tá? Então essa face aqui, ó, é uma face lateral, tá? Essa outra face aqui, ó, é uma face lateral. Ali atrás ali eu tenho uma outra face lateral e lá no fundo eu tenho uma outra face lateral também, tá? Então isso aqui são as características, tá, do meu tronco, tá? Cada item do meu tronco aqui, né? Apesar que isso já é conhecimento de vocês, né, de acordo com o estudo de figuras geométricas espaciais que nós já estudamos, né, ao longo aqui das nossas aulas, né? Então, para vocês isso aqui não é novidade. Tá vendo que aqui eu tenho, a gente forma, ó, pegando esse
trapézio aqui, ó, a gente vai estudar ele aqui um pouquinho, por quê? Porque existem umas propriedades dentro dele aqui que a gente consegue calcular, tá? E encontrar, né, algumas informações de acordo com esse trapézio aqui, ó, tá? Esse trapézio aqui que fica bem no centro. Lembrando que, ó, o meu apótema não é necessariamente só essa medida aqui, não. Ela também é do centro até o ponto médio desse lado, dessa aresta aqui, é do centro até o ponto médio dessa outra aresta aqui, as 4 arestas aqui, da mesma forma lá em cima, tá? Meu apótema da base menor pode ser do centro até o ponto médio dessa aresta, dessa daqui ou dessa daqui, tá? Então, eu coloquei só um aqui, né? Porque basta indicar um, porque a aresta, ela representa o centro da base até o ponto médio das arestas, né, que forma a base, qualquer uma delas, tá? Continuando, aqui, ó, vou pegar esse meu trapézio aqui, né, que eu destaquei na cor vermelha, e coloco ele aqui embaixo. Então aqui, ó, aqui em cima nele representa, ó, representa o apótema da base menor, e aqui embaixo representa o apótema da base maior. Então tá aqui, ó, essa medida dela aqui representa o apótema da base menor, essa medida inteira que representa o apótema da base menor, né? E ó, isso daqui, ó, representa a altura, né? Então aqui, ó, a altura, né? Eu coloquei aqui, ó, tá? É a mesma coisa. Por quê? Porque eu vou ligar esse ponto aqui até lá embaixo, tá? Eu vou trazer para cá. Por quê? Porque aqui eu vou formar um triângulo retângulo, ó. Vou formar um triângulo retângulo, né? Eu não coloquei aqui, mas olha só, aqui, ó, essa medida aqui, ó, é o apótema do tronco. Então essa medida aqui, ó, apótema do tronco, tá? Eu esqueci de colocar, mas, né, olhando aqui a gente percebe que aqui é o apótema do tronco. Então aqui eu tenho o apótema do tronco, essa medida aqui. Agora, se aqui forma um triângulo retângulo, eu tenho, ó, apótema do tronco, tá? Essa medida aqui, ó, é a altura, né? Então estou formando meu triângulo retângulo, já tem 2 medidas. Agora, essa amarelinha aqui, essa parte amarelinha aqui, esse meu cateto do meu triângulo retângulo aqui, eu não tenho essa medida, mas olha só. Essa medida inteira aqui é o apótema da base maior. Essa outra medida aqui, ó, que está em azul claro aqui, é o apótema da base menor. Então, para mim pegar somente essa medida amarela aqui, eu vou fazer o quê, ó? O apótema da base maior e subtrai o apótema menor aqui, da base menor. Fica assim, ó, apótema da base maior menos o apótema da base menor, vai sobrar o quê? Somente essa medida que está em amarela aqui, ó. Então, essa medida aqui é o quê? Apótema da base maior menos apótema da base menor, tá? Nós vamos usar isso aqui constantemente. Com isso, eu tenho uma relação pitagórica, tá? Relação pitagórica é qualquer fórmula dentro de um conceito, dentro de um conteúdo, onde você constrói um triângulo retângulo, tá? E você aplica teorema de Pitágoras, né? Nesse caso aqui, eu não estou analisando catetos e nem hipotenusa, eu estou analisando o que? A altura, né? Apótema do tronco e a apótema da base maior menos a apótema da base menor. Então eu tenho aqui, ó, o apótema do tronco é a minha hipotenusa, então fica a apótema do tronco ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais, ó, a apótema da base maior menos a apótema da base menor, né, subtraindo aqui, elevado ao quadrado. Nós vamos utilizar essa relação pitagórica para calcularmos, né, algumas coisas dentro do tronco da pirâmide. Continuando, seguinte, pessoal, quando eu tenho uma pirâmide e eu vou traçar o plano aqui cortando ele e eu vou formar, no caso aqui, um triângulo menor e o meu tronco, né? Só que quando eu comparo o meu triângulo, o triângulo não, no caso aqui a pirâmide, né? Quando eu tenho a pirâmide, essa pirâmide menorzinha aqui, eu comparo ela com a pirâmide maiorzona aqui, grandona, a pirâmide inteira. Eu vou comparar a pirâmide inteira com essa pirâmidezinha menorzinha aqui, ó, que eu faço o plano aqui, traçando aqui, cortando ela, tá? Igual aqui, ó, cortei aqui, né? Eu tenho a pirâmidezinha menorzinha aqui e eu continuo tendo a pirâmide inteira aqui. Essas relações que eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, ela é válida para qualquer pirâmide, tá? Então, ter o plano aqui cortando ela, dividindo essa pirâmide grande aqui, ó, em 2 pirâmides, ou seja, a pirâmide grande maior continua, né, existindo, e aqui agora esse plano que cortou ela aqui, agora eu vou vai aparecer aqui agora uma pirâmidezinha menor, né? Então essas relações que eu vou mostrar para vocês aqui, existem alguns exercícios dentro de tronco de pirâmide que nós calculamos utilizando essas relações que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Então eu tenho aqui, ó, primeiro,
Lembrando que aqui eu formo um triângulo, né, ó, do centro lá em cima até do vértice lá em cima até o centro aqui, ó, da minha base maior, ligo aqui no lateral, formo um triângulo aqui. Aí eu tenho, ó, da mesma forma que esse plano aqui que forma a pirâmide menor, eu pego do centro dele e ligo aqui, ó, faço um apótema aqui e eu faço um apótema aqui. Então tem a apótema da base menor, a apótema da base maior aqui. Então formei, ó, o triângulo grandão aqui, que é referente à minha pirâmide inteira, e tem esse triângulozinho menor aqui que é referente a essa pirâmide menor aqui. Então as minhas relações são, primeiro, a altura, né, da minha pirâmide aqui em grande, pirâmide maior, né, é o Hzão aqui, que eu estou chamando de H maiúsculo. Aí eu tenho a altura dessa minha pirâmidezinha menor, que eu vou representar pelo H minúsculo, né, o Hzinho, tá? Outra informação que eu tenho aqui referente às duas, que eu posso comparar, ó, essa lateral aqui, ó, né, da minha pirâmidezinha menor, e essa lateral, né, inteira aqui da minha pirâmide maior, tá? E outra coisa que eu posso fazer em relação aqui é, ó, apótema, tá? Então tem a apótema menor aqui e o apótema maior, tá? Apótema da base menor, apótema da base maior, tá? Essas relações que eu vou apresentar para vocês aqui, pessoal, a gente utiliza elas com semelhança, igual a gente aprende semelhanças de figuras lá no 9º ano, semelhança de triângulos, é a mesma coisa aqui, tá? No tronco de pirâmide. Então olha só, ó, a altura maior, altura menor, apótema maior, apótema menor, ó, a lateral maior, lado maior e lado menor. Tá vendo que esse triângulo aqui eu formo dois triângulos, né, semelhantes? Por quê? Porque, ó, o ângulo que eu tenho aqui é o mesmo ângulo que eu tenho aqui, então são ângulos de 90 graus, o ângulo que eu tenho aqui é o mesmo ângulo aqui, e esse ângulo do vértice aqui, ó, é elevado para os dois triângulos. Então aqui, pessoal, eu tenho que eu posso usar semelhança de figuras, tá? Então olha só, primeiro eu vou representar essa semelhança só de medidas lineares, tá? Comprimento. Então eu tenho, ó, o H maior está para o H menor, assim como o lado maior está para o lado menor, tá? Aqui, agora eu vou comparar a altura, né, com os apótemas. Olha só, a altura maior está para a altura menor, que é igual a base maior está para a base menor. Então tem o que, pessoal? Ó, regra de 3, eu vou pôr regra de 3 aqui, ó, tá? Uma proporçãozinha. Aqui, lado maior está para o lado menor, assim como a apótema da base maior está para a apótema da base menor. Então tá aqui, pessoal, ó, semelhança de figuras, ou seja, regra de 3, tá? Vamos lá, vamos continuar. Eu posso fazer também comparando medida linear com área, tá? Mas isso aí eu preciso fazer uma compensação, porque assim, ó, aqui eu tenho medida linear, ó. Eu vou pegar aqui agora, ó, no caso aqui, ó, a área. Eu vou pegar, ó, a área, tá, da base maior, que é a área da base aqui, e a área da base menor, que é a área dessa base aqui. Então eu vou fazer a comparação, ó. A área grande, né, que é a da base maior, e a área pequena, que é da base menor aqui em cima aqui, ó. Então eu vou fazer, ó, a área grande está para a área pequena, assim como a altura maior está para a altura menor. Só que como isso aqui é uma área, aqui também precisa, né, ser uma, porque aqui eu tenho medidas lineares, então eu não precisei fazer nenhuma alteração. Mas aqui a minha altura, aqui eu tenho medida em área e aqui eu tenho medida linear. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma compensação. Se aqui é área, significa que as medidas aqui estão elevadas a 12, ou seja, metro quadrado, centímetro quadrado. Então, para compensar isso, eu preciso pegar a altura maior e menor aqui e elevar ao quadrado, que aí a proporção não fica diferente uma da outra, tá? Porque eu tenho aqui medidas elevadas ao quadrado e aqui medida linear, né, elevada a 1. Então, eu não posso fazer uma regra de 3 comparando isso. Eu preciso que as duas unidades estejam iguais. Então, para fazer essa compensação aqui, eu pego a medida linear e transformo ela para a medida em área. Da mesma forma aqui, ó, a apótema da base maior, né, ou seja, apótema não, área, né? Que esse aqui não é de apótema, é de área. Então tem a área maior, né, área grande, e área pequena aqui, ó. A área grande é essa de baixo aqui, da base maior, e a área pequena é da base menor. Eu vou fazer a comparação com essa medida lateral aqui, ó, lado maior, lado menor. Tá aqui, ó, está para lado maior sobre lado menor. Da mesma forma eu preciso fazer a compensação aqui, né, elevando ao quadrado. Vou fazer aqui a comparação agora da área, das duas áreas com os apótemas, tá? Base maior, base menor, e levo ao quadrado para fazer a compensação, porque uma medida é linear e a outra é quadrada, né, de área. E da mesma forma eu posso fazer essa minha comparação com medida linear e volume, tá? Que é o que, ó? Volume é todo esse volume da pirâmide maior e o volume da pirâmide menor, tá?
Pirâmide, comparando as duas pirâmides aqui. Então tem, ó, volume maior, um volume grande, né, da pirâmide inteira, está para o volume pequeno, quer dizer, o volume da pirâmide pequena, está para a altura maior sobre a altura menor. Como isso aqui é volume, tá? Volume é uma medida elevada a 3, tá? Multiplicada 3 vezes. Então eu vou ter que compensar isso elevando a 3. Então tem aqui volume, né, comparado com os laterais, né? Também eleva a 3 aqui as laterais para fazer a compensação, por aqui ser volume. E volume com apótemas, tá? Então eu elevo a 3 também para fazer a mesma compensação aqui, porque eu tenho medida linear com volume, eles precisam estar na mesma unidade de medida. Bom, eu não vou fazer nenhum exemplo para vocês relacionar isso aqui, porque os exemplos vão, os exercícios vão aparecer de acordo, né, com cada questão que for demonstrada aqui. Porém, isso daqui, pessoal, é semelhança de figura, é assunto que vocês aprendem lá do ensino fundamental, tá bom? Eu estou mostrando para vocês que a gente podemos fazer essas comparações, essas relações aqui, formando essas regras de 3 aqui, ó, tá? Essas proporções aqui, e apareceu, você pode aplicar isso aqui tranquilamente que você resolve a sua questão. Agora vamos aprender a calcular, ó, a área da superfície de um tronco de pirâmide e volume, tá? Então tá aqui, ó, área da superfície. A superfície de um tronco de pirâmide é composta de uma superfície lateral, tá? E duas bases, tá? Ou seja, como assim? Uma superfície lateral e duas bases. É porque essa minha superfície lateral aqui, ó, eu calculei ela, basta eu multiplicar pela quantidade das outras, porque essa superfície lateral aqui, ó, aliás, é uma superfície inteira, mas ela é dividida, nesse caso aqui, como a minha base é quadrada, eu tenho 4 medidas de superfície aqui, né, que essas medidas têm são idênticas, tá, são iguais, tá, aí fala assim, ó, a superfície lateral é formada por trapézios, tá, então tem aqui, ó, por trapézio, tem um trapézio aqui, né? Se eu calcular apenas um trapézio, basta eu multiplicar pela quantidade dos demais. Eu encontro, né, toda essa minha área lateral aqui. Nesse caso, a minha base é quadrada, eu vou ter 4 trapézios. Então, calculei um trapézio, multiplico por 4, tem todas as minhas superfícies laterais aqui. Então, fala aqui, ó, superfície lateral é formada por trapézio e as bases são polígonos semelhantes. Ou seja, eu tenho um quadrado aqui embaixo, um quadrado aqui em cima, soma esses dois quadrados, soma as minhas faces laterais, eu tenho toda a minha superfície. Então, se eu pegar meu tronco de pirâmide aqui, eu vou planificar ela aqui, ó, né, tornar ela em um plano. Então, eu tenho, ó, 4 trapézios, tá? São as minhas faces laterais. Tem um quadrado aqui embaixo, que é a minha base maior, e tem um quadrado menor lá em cima, que é a minha base menor. Então, a área total da minha superfície, do meu tronco de pirâmide, seria o quê? A área total seria a área lateral, que é composta de todas as minhas faces laterais, somada com a área da base maior, somada com a área da base menor. Pronto. Por que eu não vou colocar, eu vou abrir essas fórmulas aqui? Por quê? Porque a minha pirâmide vai depender do formato dela. Se eu tiver uma pirâmide que a base dela ela é hexagonal, a minha área lateral vai modificar, tá? Mas sempre áreas da base, né? Mas sempre as minhas áreas laterais serão formadas por trapézios, ok, pessoal? Agora nós vamos aprender a calcular o volume, tá? Já que foi demonstrado para vocês aqui a área da superfície de uma pirâmide, de um tronco de pirâmide, que agora vamos aprender a calcular o volume. O volume é essa fórmula aqui, ó, a fórmula que nos permite obter o volume de um tronco de pirâmide em função das áreas das bases e da altura do tronco é essa daqui. Então temos, ó, o volume do tronco é o que? A altura dividido por 3, que multiplica a área da base menor somado com a área da base menor somado com a raiz da multiplicação da base maior pela base menor. Tá bom? Existe uma demonstração para essa fórmula aqui, mas eu não vou gastar o tempo dessa aula demonstrando essa fórmula aqui. Você precisa decorar essa fórmula aqui para você calcular o volume de qualquer tronco de pirâmide. Mas não é difícil, né? Sempre que nós trabalhamos com figuras, né, espaciais, ela costuma ser dividida por 3 aqui, ó, figuras espaciais que possuem vértice, né? Então ela costuma ser dividida por 3. Aí eu vou fazer o quê? Soma a área da base maior, soma a área da base menor, soma com a raiz da multiplicação das duas bases, né? Fácil de decorar. Vamos para exemplo, tá? Aplicação prática aqui de como calcular. Aqui eu vou aplicar aquele trapézio, tá? E vou aplicar as fórmulas de volume e de área. Olha só, número 1, exemplo 1. Calcular a área total
e o volume de um tronco de bases quadradas cujas arestas das bases medem 24 e 72 centímetros e a altura mede 32 centímetros. Ou seja, se a aresta das bases mede 24 e 72, significa que o 72 representa a base maior e o 24 representa a base menor, tá? Então, primeira informação que eu vou tirar aqui, a altura também foi dada, mede 32. Então, tem aqui a altura mede 32, tá? A aresta da minha base menor mede 24, quer dizer... O apótema mede 12, o apótema menor e o apótema maior vai medir a metade de 72, que é 36, tá bom? Agora, e essa minha medida aqui? Se aqui mede 12 e aqui mede 36, eu vou pegar, ó, a aresta maior, apótema maior menos apótema menor, vai ficar o quê? 36 menos 12 vai dar 24, quer dizer, essa medida aqui vale 24 e essa minha medida aqui vale 32. Por que eu vou fazer isso? Porque eu preciso calcular, pessoal, a área lateral aqui, ó. Aí eu tenho a altura do meu tronco de pirâmide e a minha altura do meu trapézio aqui representa essa medida aqui. Essa medida aqui não é a mesma da altura do tronco, não. Eu preciso calcular essa hipotenusa aqui, ó, porque olha só, tá vendo que aqui mede 32? Essa aqui está inclinada, então ela não mede 32. Eu preciso aplicar aquela relação pitagórica para calcular o apótema do tronco aqui, ó. Essa medida ela será maior do que o 32. Então vou fazer, ó, a apótema do tronco ao quadrado, vou calcular, é igual a 32, né, que é essa medida aqui, ó, cadê? A altura, né, igual a 32, que é a altura ao quadrado, mais esse pedacinho aqui, que é 24 ao quadrado. Então vai ficar, a apótema do tronco ao quadrado é igual a 1024 mais 576, a apótema do tronco é igual a 1600, a apótema do tronco é igual, ó, o 2 aqui passa para outro membro, né, vira raiz quadrada, vai ficar a raiz quadrada de 1600 é igual a 40, ou seja, essa medida aqui vale 40, então eu tenho agora o apótema do tronco. Com isso eu consigo calcular agora o meu trapézio, ó, base maior, né, que mede 72, base menor aqui, que aresta na verdade, né, aresta mede 72, a aresta da base menor mede 24 e a altura do trapézio agora medida 40, tá? Então vamos lá, vamos calcular a área lateral aqui. Vou calcular a área do trapézio e eu vou multiplicar por 4, né, que nós já encontramos todas as áreas laterais aqui. Então vai ficar, ó, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, base maior 72, né? E multiplico por tudo isso aqui por 4, né? Que eu já acho o meu total de áreas laterais. Então, tem 72 mais 24, multiplicado pela altura 40 sobre 2. Tudo aqui em cima, pessoal, vai dar 3.840. Divido por 2 vai dar 1.920. Multiplico por 4 aqui vai dar 7.680 centímetros quadrados. Então, as minhas 4 áreas laterais somadas vai dar 7.680 centímetros quadrados. Agora eu vou fazer a área da base maior e a área da base menor. Eu tenho aqui, ó, a área, né, de um quadrado, basta você fazer lado vezes lado, né? Então vai ficar a base maior, lado 72 vezes outro lado 72, então vai dar 5.184 centímetros quadrados. A área da base menor, lado vezes lado, vai dar 24 vezes 24, vai dar 576 centímetros quadrados. Agora, qual é o total da minha área do meu tronco? Vai ser o que? A área total de área lateral mais a área da base maior somado com a área da base menor. Então vai ficar 7.780 mais 5.184 mais 5.700 mais 5.000 não, mais 576. Então somando tudo isso aqui deu, ó, 13.440 centímetros quadrados. É o total, né, de áreas que eu tenho no meu tronco. Agora nós vamos calcular o volume do tronco, tá? Porque o exercício pede que, ó, calcule a área total e o volume. A área total já encontramos, tá? De acordo com a fórmula, nós vamos calcular, né, esse volume, a altura sobre 3, a altura foi dada pelo exercício, fala aqui 32, tá? A altura aqui, ó, 32, tá? Nesse desenho que também está colocado aqui, 32. A área da base nós calculamos, né? A área da base maior é 5.184, base menor 576. Então eu substituo os valores aqui, ó, aqui soma, aqui dentro multiplica, tá? Essa raiz aqui, o certo seria multiplicar isso aqui, achar um valor grande, depois tirar a raiz, né? Mas nesse caso, se você perceber, não precisa. Por quê? Porque esse valor e esse aqui são raízes exatas. Então posso fazer a raiz desse aqui 72, raiz desse aqui 24 e multiplico agora. Tá? Se você tem dois termos dentro da raiz multiplicando, é o mesmo resultado que você separar os dois, extrai a raiz e multiplica. Então, posso fazer esse aqui, tá? A soma desses dois é esse daqui, 5.760, tá? Agora eu multiplico 72 por 24, vai dar 1.728. Somo com esse 5.760, multiplico pelo 32 aqui e divido por 3. Pronto, cheguei no meu resultado. Volume igual a 79.872 centímetros cúbicos. Ok? E agora, para finalizar a nossa aula, nós temos aqui um exemplo, né, 2,
que diz o seguinte: um reservatório possui dimensões de um tronco de pirâmide com lado menor medindo 2 metros e lado de base maior medindo 8 metros, considerando que a medida da altura vale raiz de 8 metros, tá? Então, isso aqui é a medida da altura, vale raiz de 8. Calcule o volume desse reservatório. Então, ele quer só o volume. O que eu preciso? Eu preciso da área da base maior, área da base menor. A altura já foi dada, né? A altura ele falou, raiz de 8, né? Então vai ficar assim, ó. Vamos lá, vamos calcular as duas bases aqui. Primeiro, a base maior vai ficar, ó, como a base é um quadrado, eu vou calcular lado vezes lado. 8 vezes 8, ele falou que cada lado da minha base vale 8, né? Da minha base maior vale 8, então 8 vezes 8, 64 metros quadrados. Base menor, lado vezes lado, 2 vezes 2, né? Aqui ele fala que a base, lado menor vale 2, então 2 vezes 2, 4, vai dar 4 metros quadrados. Então tem as duas bases, já está aqui, tem a minha altura, raiz de 8, pronto. Agora só jogo na fórmula e encontro o meu resultado. Então, volume é igual a altura sobre 3, né? Ou seja, raiz de 8 sobre 3. Base maior, 64, mais base menor, 4. Mais raiz de 64 vezes 4. Posso fazer o mesmo procedimento que eu usei no exemplo 1 aqui, ó. Ó, raiz de 64, 8. Raiz de 4, 2. Então, vai ficar 8 vezes 2. Soma com 68 aqui, né? Esses dois aqui dá 16, né? Multiplicado. Soma com 68 vai dar 84, que multiplica a raiz de 8 e divide por 3. 84 é divisível por 3, dá 28. Portanto, o nosso volume aqui é 28 raiz de 8 metros cúbicos. Ok, pessoal? É isso aí, tá? Nosso assunto de hoje é tronco de pirâmide, certo? E quando aparecer exercício relacionado a essas relações aqui, pessoal, pode aplicar qualquer uma dessas relações aqui que é válido. Você consegue resolver qualquer questão, né, sobre tronco de pirâmide, desde que tenha, né, as duas medidas aqui, ó, os dois valores aqui, o tronco, o pirâmide maior, a pirâmidezinha menor. Você pega qualquer uma dessas informações aqui, essas relações aqui, você consegue tranquilamente resolver as questões relacionadas a essas relações, né, de pirâmide. Ok, pessoal? Ficamos por aqui.